olá educanda do Santa Mônica Centro Educacional, tudo bem com vocês? Meu nome é professor Wellison de Filosofia e nós vamos ter hoje uma videoaula do capítulo 1, o que é Filosofia, capítulo 2, Origem da Filosofia, para a terceira série do ensino médio. Esse conteúdo, pessoal, é um conteúdo revisional. Nós já tivemos essa aula em outros momentos da nossa formação no ensino médio, mas é um conteúdo importante porque no final do ano teremos aí provas oficiais, como o Enem, por exemplo, ou outro vestibular que você colocar para fazer, e é importante resgatar esse conteúdo. Então vamos lá? Primeiro, o que é filosofia, né? A palavra filosofia ela tem uma importância muito grande para nós, e pela estrutura da própria palavra. A palavra é composta por filia, que significa amor e amizade, e sofia, que quer dizer sabedoria. Portanto, a filosofia é amor à sabedoria, amizade pelo saber, afeição pelo saber. Então, galera, quem é o filósofo? O filósofo é o sábio? Não. É aquele que se coloca como amigo do saber. Ele tem amor à sabedoria, afeição pelo saber. Né? O responsável por criar o termo filosofia foi o filósofo e matemático Pitágoras. Vocês conhecem ele especialmente aí na matemática. Né? Pitágoras estava dando sua aula. De repente um aluno fala: Pitágoras, você é Zófos. E Pitágoras prontamente recusa o termo e fala: olha, não sou Zófos, eu sou filósofos. Não sou sábio, eu sou amigo do saber. Pitágoras pôde reconhecer que nenhuma postura é mais antifilosófica do que essa, daquele que se coloca como sábio. O filósofo, por ser filósofo, ele reconhece que muito mais do que as coisas que ele sabe são as coisas que existem para ele saber. Né? Então ele se coloca à disposição do conhecimento. É aquele que questiona, investiga, é curioso, né? Procura ampliar o seu saber. Então a postura filosófica é uma postura de vida. Né? A filosofia nos convida a uma vida filosófica, no sentido de uma vida de amor ao saber, de amizade pela sabedoria, de afeição por descobrir, né? Por transformar. Né? Então o filósofo é aquele que valoriza a dúvida como um caminho para o conhecimento. Se eu não duvido, se eu não tenho dúvidas, né, como posso procurar me colocar à disposição do saber? Então, a filosofia, como diz Aristóteles, ela surge justamente do espanto do homem comum, né, diante daquilo que ele fica maravilhado e ele quer procurar entender, da curiosidade. Né, galera? Então, o filósofo não é o sábio, mas é aquele que é amigo do saber, que se coloca à disposição de conhecer. Então, vamos dar seguimento ao nosso conteúdo. Origem da filosofia. Lá no final do século VII, início do século VI, despontam aí os primeiros pensadores cosmológicos. Aqueles que foram abandonando a narrativa mítica e, no seu lugar, empregado um discurso racional sobre a natureza. Esses pensadores cosmológicos eles eram também chamados de pré-socráticos, ou filósofos da physis, natureza. Aos poucos, eles foram racionalizando as explicações mitológicas. O que significa isso? Os gregos atribuíam para os fenômenos da natureza uma explicação divina, né? Então, porque existiam as estações do ano, as colheitas, raios, trovões, maremotos, as doenças, todos esses fenômenos eram explicados a partir de uma figura mitológica, né? Os deuses, e histórias imaginativas, fantasiosas. E aos poucos os filósofos foram racionalizando essas explicações. Então começaram a encontrar dentro da própria natureza uma explicação para os fenômenos naturais. Então os filósofos vão ser, no seu início, os investigadores da natureza, aqueles que queriam entender os acontecimentos naturais. Ok? Então vamos ver agora alguns fatores que proporcionaram o surgimento da filosofia. A gente diz que a filosofia ela é filha da cidade. Ela tem toda uma história relacionada com a organização política da cidade, com a vida da cidade, com os debates que acontecem na cidade. Mas vamos aqui. Fatores que proporcionaram o surgimento da filosofia. As viagens marítimas, quer dizer, o contato com outros povos, a escrita alfabética, porque isso permitiu o registro do pensamento, e esse pensamento registrado poderia depois ser estudado. Apesar que Sócrates, que foi um grande filósofo, estudaremos um pouquinho sobre ele falava que a escrita é inimiga da memória, porque depois que eu escrevi, eu perdi o compromisso de lembrar. Mas, a princípio, a escrita vai ser importante porque podemos estudar aquilo que os outros pensaram através daquilo que foi registrado. O calendário e a moeda, quer dizer, o desenvolvimento de novas técnicas, tecnologias para os gregos e a organização política da cidade. Essa nós vamos falar um pouquinho mais.
né, a organização política da cidade, da polis. Né? Atenas passa a ser o centro da democracia. Os gregos passaram a ser cidadãos. Os cidadãos compareciam na praça pública, que era chamada de ágora, para deliberar sobre o futuro da cidade. Né? Então, a ágora era o lugar onde os gregos reuniam para fazer das assembleias, né, para decidir aí sobre o futuro da cidade. Os gregos votavam de forma direta o futuro da cidade. Levantavam a mão e ali realizavam o seu voto. Né? A democracia ela tem origem em Atenas. Era uma democracia ainda falha, porque a gente já sabe, né, quem que eram os cidadãos. Né? O cidadão era um homem maior de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense, né, e nascidos no solo da cidade, que significava uma pequena parte da população. A grande parte da população, né, não era considerada cidadã. Né, as mulheres, as crianças, os estrangeiros. Né, os cidadãos eram os homens, então, maiores de 18 anos, uma aristocracia ateniense. Mas essa, apesar de falha, acaba sendo aí o início da democracia. E esse debate democrático vai ser muito importante para o surgimento da filosofia. A filosofia também acompanhava a sua maneira os problemas que a sociedade colocava para si. Né? Então, seria essa imagem, uma representação aí da ágora grega, dos debates. Né? O povo grego convocava sempre um outro para o debate, argumentar, defender suas ideias, se defender também das ideias. Então, isso tudo era muito importante na organização política da cidade. Era importante que uma pessoa soubesse expressar bem o seu pensamento, convencer o outro de suas ideias, se defender das ideias do outro também, né, saber se expressar. Bom, e nesse ponto especialmente, existiam aí os sofistas. Era uma espécie de pensadores, né? E esses pensadores eles vão ser muito importantes nesse contexto de organização política da ágora. Acompanhe aí a leitura do slide. Os cidadãos sentiam necessidade de aprender a arte de argumentar em público. Os sofistas eram uma espécie de professores viajantes que vendiam seus ensinamentos. Mestres da argumentação e da retórica, o importante era saber vencer uma discussão nas assembleias. Né? Então, os sofistas eram uma espécie de oradores, mestres da argumentação, mestres do convencimento. Né? Eles utilizavam da sua capacidade de retórica para defender uma ideia e aperfeiçoar essa ideia, né, e poder convencer a partir dessa ideia. Não só para eles, mas eles eram também contratados para fazer isso para outras pessoas que talvez não tivessem essa capacidade. Então os sofistas serviam também como instrumentos para a defesa, né, como se fosse hoje uma espécie de advogados. Eles eram chamados para defender determinadas pessoas ou acusar determinadas pessoas em um julgamento. Né? E eles eram uma espécie também de vendedores itinerantes do seu conhecimento. Saíam de cidade em cidade vendendo seus ensinamentos, e os pais, né, aquela aristocracia, aqueles que possuíam, né, bens, maior renda, né, condições, eles contratavam os sofistas para educar os seus filhos. Era importante saber manifestar na polis, como a gente colocou, e dessa forma defender ali uma ideia. Então, agora, os sofistas ele acabou sendo, né, criando uma rivalidade muito grande com Sócrates. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? O Sócrates ele fazia um ataque, um verdadeiro ataque, uma rivalidade aos sofistas. Primeiro, porque os sofistas faziam a comercialização dos seus conhecimentos. Então, para Sócrates, o conhecimento não poderia ser comercializado, mas ele deveria ser entregue. Né? Relativizavam a verdade de acordo com os próprios interesses. Digamos que os sofistas, para eles a verdade, para Sócrates existia uma verdade, digamos ali, absoluta, uma verdade em si, a respeito de algo. Né? Os sofistas, eles relativizavam a verdade de acordo com o próprio interesse. Ou seja, o que é certo hoje poderia ser errado amanhã, o que é errado hoje poderia ser certo amanhã, de acordo com o interesse daquele que estava ali argumentando. Relativizavam a verdade. Relativizar a verdade poderia ser, por exemplo, sei lá, um indivíduo, roubar é errado. Sim, roubar é ruim. Sim, né? Mas é ruim para aquele que foi roubado. Mas para aquele que roubou, por exemplo, ele passou a ter um determinado tipo de bem que antes ele não tinha. Então ele estava
agora ele está menos pobre que ele era no passado, então quem sabe roubar não é tão ruim assim. Então o sofista ele acabava encontrando argumentos, encontrando pensamentos, ideias que iam de acordo com o interesse próprio daqueles que eles estavam defendendo, né? Sócrates também acusava os sofistas de não terem amor à sabedoria, não serem filósofos, já que não buscavam a verdade, mas apenas vencer dos debates, né, convencer das suas ideias. Tá, galera? Então, os sofistas eles vão criar então entre Sócrates e sofista uma espécie de rivalidade. Sócrates vai tentar, de certa forma, contrapor, e Sócrates, não só Sócrates, Platão, Aristóteles também, contrapor os sofistas dentro da cidade, contrapor os sofistas a partir do debate, da argumentação. Se os sofistas queriam, por exemplo, vencer os debates, Sócrates entendia o debate como uma forma, né, de chegarem todos a uma verdade e, né, todos poderem compartilhar dessa verdade sem vencedores e nem vencidos, né? Então, os sofistas e Sócrates acabam criando aí uma certa rivalidade. Os sofistas também foram muito importantes. Eles foram os primeiros, por exemplo, a acreditar que a natureza humana poderia ser lapidada, né? Então o indivíduo ele poderia aprender, né? Eles vão ser uma espécie de professores, eles vão criar técnicas de ensino, uma espécie de gramática, para poder instruir esse jovem ao aprendizado, né? Então os sofistas eles vão também, digamos assim, elevar o nível do debate, já que eles provocavam os filósofos ou os outros pensadores, ou entre os sofistas, né, aqueles que poderiam, né, trabalhar melhor os argumentos, defender melhor uma ideia, né? Isso tudo leva, né, um crescimento do debate, né, o crescimento do conhecimento, um fortalecimento das ideias, né? Então, é errado quando se coloca, às vezes, os sofistas numa visão assim como se fosse uma espécie de, né, Sócrates às vezes o mocinho, os sofistas como o bandido, né? Não vale esse tipo de pensamento não, tá? Então eram apenas opositores na forma de pensar. E Sócrates fazia questionamentos aos sofistas por suas posturas, beleza? Bom, e aí nós vamos falar um pouquinho do filósofo Sócrates, né? Vamos aqui, né? O Sócrates ele vai falar ali primeiro passo para se chegar à verdade é reconhecer a própria ignorância. Só sei que nada sei. Usava a ironia nos diálogos para abalar as crenças e expor a fragilidade das argumentações. Então, o nosso livro Sais ele faz um apanhado aí do Sócrates, um apanhado que ele é revisional, né? Então, o Sócrates andava ali por Atenas, na praça pública, na Ágora, convocando o povo ateniense a pensar, né? Então, para Sócrates, o primeiro passo para se chegar à verdade é reconhecer que não se sabe, né? Então, essa é uma postura, inclusive, do filósofo. Só sei que nada sei. Ou seja, muito mais do que aquilo que eu sei são as coisas que existem para saber. É o reconhecimento da própria ignorância. E Sócrates, então, provocava o indivíduo a pensar através da ironia. A ironia no sentido da investigação, no sentido do debate, né? Então, Sócrates tentava mostrar ali aos seus discípulos a fragilidade das suas ideias. Mas é interessante que Sócrates dificilmente respondia conceitualmente um questionamento, né? O que ele fazia sempre era responder perguntas com outra pergunta, no sentido de instigar o sujeito realmente a buscar esse conhecimento que Sócrates acreditava que ele já tinha dentro de si. Então, um exemplo. Se alguém chegasse para Sócrates e se no debate acontecesse o tema sobre liberdade, alguém perguntasse a Sócrates o que é liberdade, dificilmente Sócrates daria para essa pessoa uma resposta conceitual, né, mas provocava essa pessoa a pensar sobre liberdade. E Sócrates ia perguntar, a primeira coisa talvez seria, você é livre? E a pessoa poderia parar e pensar e falar, não, Sócrates, sim, Sócrates, eu sou livre. E Sócrates poderia falar, por que você é livre? Aí a pessoa, porque eu posso fazer tudo o que eu quero. E aí Sócrates dificilmente ficaria contente com essa resposta e procuraria instigar um pouco mais a partir de outro questionamento, né? Mas será que você, para ser livre, você tem que fazer tudo aquilo que você quer? Será que todas as coisas que você deseja fazer, você pode fazer? E aí a pessoa pararia para pensar e falar, às vezes não, Sócrates, tem coisas que eu gostaria de fazer e não posso, né? E nem sempre as coisas... então, como é que eu poderia ser livre e tal? E aí o debate ia acontecendo e no final a pessoa teria lá
o seu pensamento a respeito de liberdade e essa pessoa agradeceria Sócrates e falaria: bom, Sócrates, obrigado, eu sei tudo sobre liberdade, você me ajudou. Né? E Sócrates falou assim: você me ensinou. Sócrates: não, calma lá, posso ter te ajudado, mas eu não te ensinei. Eu somente fiz perguntas, você buscou dentro de você um conhecimento que você já tinha. E Sócrates chama isso de maiêutica, né? Ajudar as pessoas, seus discípulos, a conceberem as próprias ideias. Bom, e agora nós vamos falar da morte de Sócrates, né? Então Sócrates, por seu estilo questionador, Sócrates fez vários amigos em Atenas e fez também inimigos, né? Fez pessoas que, de certa forma, encontraram no Sócrates ali uma certa inimizade, uma certa raiva, um certo rancor, né? Principalmente os poderosos de Atenas. Sócrates saía questionando a todos, né? E questionava também esses poderosos atenienses. Né? Então Sócrates acabou sendo perseguido, acusado, julgado e condenado à morte. A acusação atribuída a Sócrates foi de corromper a juventude e desprezar os deuses da cidade, adorar a falsos deuses e ir contra os deuses da cidade. Né? Então Sócrates foi julgado, condenado à morte por envenenamento, a beber um veneno chamado de cicuta. Né? Na ilustração tem o carrasco, ele está aqui entregando a Sócrates uma taça de veneno. E Sócrates, até o final da sua morte, estava aqui acompanhado dos seus discípulos, né? E ele fala que, pena que ele tinha pouco tempo, que ele queria demonstrar que Atenas estaria perdendo muito mais do que ganhando ao condená-lo à morte. No finalzinho da ilustração, aqui embaixo, está lá a sua esposa Xantipa, né? Ela era uma comerciante na cidade, ela está subindo ali as escadas, chorando, né? E os pensadores aqui, os amigos de Sócrates, né, inclusive Platão, estavam aqui acompanhando. O Carrasco fala que nunca condenou à morte, né, um pensador assim de tamanha grandeza, de tamanha gentileza, como Sócrates. Então, por isso que a figura do Carrasco está assim, meio que lamentando entregar essa taça de veneno a Sócrates. Né? Então, a acusação a respeito de Sócrates foi corromper a juventude e desprezar os deuses da cidade. E no final, ele coloca essa frase, né? Já é hora de irmos, eu para a morte, vós para viverdes, quanto a quem vai para o lugar melhor, só Deus sabe. Né? Pessoal, espero ter ajudado, né? Continue aí os estudos e até a próxima videoaula.